Bem-vindo a mais uma jornada tranquila no passado. Hoje à noite convidamos você a relaxar e se deixar levar enquanto exploramos a história do Império Azteca, uma civilização conhecida por sua bravura, seus rituais e suas estruturas sociais complexas. Imagine-se em um mundo repleto de tradições antigas e poderosos guerreiros, onde a cada dia surgiam novos desafios e a sobrevivência nunca era garantida. Porém, no meio desse mundo, os guerreiros estavam no coração da sociedade azteca, reverenciados por sua força e coragem. À medida que você ouve, deixe sua mente fluir pelo tempo, para uma era de contrastes, onde o pulso da vida era marcado pela luta, mas também pela devoção, fé e honra. Vamos guiá-lo através de 4 segmentos distintos, que oferecem uma compreensão mais profunda sobre o que significava ser um guerreiro na sociedade azteca. Além disso, vamos examinar a cultura, os mistérios e a vida da elite. Deixe que o suave ritmo dessas palavras o conduza para um sono tranquilo enquanto iniciamos nossa exploração. Imagine-se caminhando pelas ruas movimentadas de Tenochtitlan, a capital do Império Azteca. O ar está impregnado com um aroma de incenso e especiarias exóticas, enquanto o som distante de tambores e flautas ecoa pelas ruas de pedra. Ao seu redor, vê mercadores negociando suas mercadorias, sacerdotes realizando rituais elaborados e guerreiros em suas vestes cerimoniais, prontos para defender seu povo e honrar seus deuses. A sociedade azteca era uma tapeçaria intrincada de tradições, crenças e hierarquias. No topo desta estrutura social estavam os nobres e sacerdotes, seguidos pelos guerreiros, que ocupavam um lugar de grande prestígio. Abaixo deles estavam os comerciantes, artesãos e agricultores, cada um desempenhando um papel vital na manutenção do império. Os astecas acreditavam que o mundo era governado por forças sobrenaturais, poderosas e muitas vezes imprevisíveis. Seus deuses eram numerosos e exigentes, requerendo sacrifícios constantes para manter o equilíbrio cósmico. Esta crença profunda moldava todos os aspectos da vida asteca, desde a política até a agricultura. No centro deste universo complexo estavam os guerreiros astecas. Estes homens não eram apenas soldados, mas guardiões de uma tradição milenar. Desde jovens, eram treinados nas artes da guerra, aprendendo a manejar armas como o macuauítio, uma espada de madeira com lâminas de obsidiana, e o atlátel, um lançador de dardos que podia perfurar armaduras a grandes distâncias. Mas ser um guerreiro asteca e além da mera proficiência em combate, era um caminho de vida, uma vocação sagrada. Os guerreiros eram esperados não apenas para lutar, mas para viver de acordo com um código de honra rigoroso. Coragem, lealdade e devoção aos deuses eram as virtudes mais valorizadas. O treinamento de um guerreiro começava cedo. Aos 6 anos de idade, os meninos eram enviados para escolas especiais, chamadas Teupochkali, onde aprendiam história, religião e, é claro, as artes da guerra. Conforme cresciam, participavam de batalhas simuladas e aprendiam a suportar dor e privação. Este treinamento rigoroso os preparava não apenas para o combate físico, mas também para os desafios espirituais que enfrentariam. Uma das características mais notáveis da sociedade guerreira asteca era o sistema de classificação. Baseado em capturas de inimigos, um guerreiro poderia ascender na hierarquia social, capturando prisioneiros em batalha. Quanto mais prisioneiros um guerreiro capturasse, maior seria seu status e recompensas. Este sistema criava uma motivação poderosa para a bravura no campo de batalha. As ordens guerreiras mais prestigiadas eram os Cavaleiros Águia e os Cavaleiros Jaguar. Estes guerreiros de elite usavam trajes elaborados que imitavam as criaturas de que tiravam seus nomes. Os Cavaleiros Águia, com seus capacetes em forma de cabeça de águia e plumagem colorida, simbolizavam o sol e o céu. Os Cavaleiros Jaguar, vestidos com peles de jaguar e capacetes ferozes, representavam a noite e a terra. A guerra para os astecas não era apenas uma questão de conquista territorial ou ganho material. Era uma obrigação religiosa. Acreditava-se que o sangue dos guerreiros caídos e dos prisioneiros sacrificados alimentava os deuses, mantendo o universo em movimento. Esta crença dava à guerra um significado cósmico, tornando-a uma parte integral da existência asteca. As batalhas astecas eram espetáculos de cor e som. Imagine fileiras de guerreiros avançando, seus escudos brilhando ao sol, plumas balançando ao vento, o ar vibrava com o som de tambores de guerra,
e o grito de batalha dos guerreiros. Era um espetáculo tanto aterrorizante quanto majestoso. Mas a vida de um guerreiro asteca não era apenas sobre batalha e glória. Em tempos de paz, eles desempenhavam papéis importantes na sociedade. Muitos se tornavam professores nas escolas militares, passando seu conhecimento para a próxima geração. Outros serviam como guardas do palácio ou mensageiros imperiais. Alguns dos guerreiros mais distintos até mesmo ascendiam a posições de liderança política. A elite asteca, composta por nobres, sacerdotes e guerreiros de alto escalão, vivia uma vida de privilégio e responsabilidade. Eles residiam em palácios luxuosos, vestiam roupas finas e desfrutavam de uma dieta variada que incluía iguarias como chocolate e carne de peru. No entanto, também eram esperados que liderassem pelo exemplo, demonstrando coragem em batalha e piedade nos rituais religiosos. Os rituais religiosos eram uma parte fundamental da vida asteca, e os guerreiros desempenhavam um papel central neles. O mais famoso desses rituais era o jogo de bola, ou clash. Mais do que um simples esporte, era uma recriação dos mitos de criação astecas, e muitas vezes terminava com o sacrifício do capitão da equipe perdedora. Para os astecas, este sacrifício não era visto como uma punição, mas como uma honra menos uma chance de alimentar os deuses e garantir a continuidade do cosmos. À medida que o sol se põe sobre Tenochtitlan, imagine-se observando um grupo de guerreiros retornando de uma campanha bem-sucedida. Eles marcham orgulhosamente pelas ruas da cidade, seus prisioneiros amarrados atrás deles. A multidão os aclama, jogando flores em seu caminho. Para estes homens, este momento de triunfo é a realização de uma vida de treinamento e sacrifício. Enquanto a noite cai e as estrelas começam a brilhar sobre a grande cidade asteca, reflita sobre a complexidade desta civilização. Uma sociedade onde a guerra era uma obrigação sagrada, onde a bravura no campo de batalha poderia levar um homem comum ao status de semideus, e onde o derramamento de sangue era visto como necessário para a continuação da própria existência. Os astecas nos deixaram um legado de contradições fascinantes, uma cultura que valorizava tanto a arte quanto a guerra, que construiu cidades magníficas e sistemas de irrigação avançados, mas também praticava sacrifícios humanos em larga escala. Sua história nos lembra da complexidade da natureza humana e da diversidade das crenças e práticas que moldaram as civilizações ao longo do tempo. À medida que esta jornada pelo passado asteca chega ao fim, permita que sua mente vagueie pelos templos majestosos, pelos campos de batalha sangrentos e pelos palácios ornamentados. Deixe-se envolver pela riqueza desta cultura antiga, com suas tradições, seus mistérios e sua incrível resiliência. Que o eco distante dos tambores de guerra e o sussurro das orações aos deuses astecas o embalem em um sono tranquilo, repleto de sonhos de uma era há muito passada, mas nunca esquecida. Descanse agora, sabendo que a história dos guerreiros astecas, com toda a sua glória e contradição, continuará a fascinar e intrigar as gerações vindouras. Boa noite, e que os deuses astecas velem por seus sonhos. Imagine-se no coração de Tenochtitlan, a movimentada capital do Império Azteca. O ar está carregado com os cheiros de milho e carne assada, e o chão sob seus pés está gasto pelo incessante fluxo de pessoas. A cidade pulsa com atividades de plebeus e nobres, mas você, um guerreiro, se destaca. No movimentado mercado, você caminha com um propósito, sabendo que o peso de sua responsabilidade é tão grande quanto a armadura que cobre seu peito. Como guerreiro no mundo asteca, a vida nunca é fácil. A cada dia, você é lembrado dos sacrifícios exigidos de você e dos riscos que acompanham seu papel na sociedade. Os guerreiros do Império Azteca não eram apenas lutadores habilidosos. Eles eram figuras de elite, encarregados de proteger seu império, mas também de expandir suas fronteiras através de conquistas brutais. Ser um guerreiro era viver com uma tensão constante entre honra e perigo. Seu treinamento começa desde cedo. Mesmo quando criança, você é criado com um foco único: tornar-se um lutador habilidoso. Os astecas acreditavam que a força era um dom divino, algo que só poderia ser aprimorado através de anos de intensa disciplina. Você passa sua juventude aprendendo as artes do combate, aprendendo a empunhar um macuarrite, uma espada de madeira embutida com lâminas de obsidiana, e a usar uma lança com precisão. Cada movimento seu é deliberado, como se cada golpe pudesse determinar seu destino.
A vida como guerreiro asteca é governada por códigos rígidos de conduta. Você deve incorporar os valores de coragem, lealdade e sacrifício em cada aspecto de sua existência. O desafio não está apenas no campo de batalha, mas em todos os momentos do seu dia. Frequentemente você precisa provar seu valor, seja enfrentando inimigos ferozes ou cumprindo rituais sagrados. A honra é a essência de sua existência, e você sabe que servir ao Império vai muito além de simplesmente lutar. Nas ruas de Tenochtitlan, você caminha com a cabeça erguida, consciente dos olhares de admiração e temor que o seguem. Seu corpo carrega cicatrizes de batalhas passadas, cada uma contando uma história de bravura e sobrevivência. Mas você sabe que a próxima luta pode ser a última, e essa realidade pesa sobre seus ombros como uma sombra constante. As campanhas de conquista são uma parte integral de sua vida como guerreiro asteca. Você marcha por territórios desconhecidos, enfrentando não apenas inimigos humanos, mas também os perigos da natureza selvagem. O sol escaldante castiga sua pele, enquanto você atravessa densas florestas e terrenos traiçoeiros. A ameaça de emboscadas está sempre presente, e você já viu muitos companheiros caírem, nunca retornando dessas expedições perigosas. Cada passo que você dá em terras estrangeiras é calculado. Sua sobrevivência depende não apenas de sua força física, mas também de sua astúcia e capacidade de adaptação. Você aprende a ler os sinais da floresta, a detectar perigos ocultos e a liderar seus companheiros através dos desafios mais difíceis. A conquista de tribos vizinhas é vista como uma necessidade para a expansão do Império, mas você sabe que cada vitória vem com preço alto em vidas e sofrimento. Mesmo em Tenochtitlan, a vida está longe de ser tranquila para um guerreiro asteca. A cidade, com seus templos majestosos e canais intrincados, esconde perigos sutis, mas igualmente mortais. A ameaça do sacrifício ritual paira sobre você como uma nuvem escura. Seu valor para a sociedade não é medido apenas por suas vitórias em combate, mas também pelo número de prisioneiros que você traz de volta das batalhas. Esses cativos são considerados as oferendas mais preciosas aos deuses. E você sabe que um dia, sua própria vida pode ser oferecida em sacrifício, assim como você tirou tantas vidas em nome das divindades astecas. Os dias de um guerreiro asteca são preenchidos com treinamento rigoroso e incessante. Você se levanta antes do amanhecer, dedicando horas ao aperfeiçoamento de suas habilidades de combate. O som metálico das armas se chocando ecoa pelos campos de treinamento, enquanto você e seus companheiros simulam batalhas e aprimoram táticas. Não há espaço para complacência. Cada dia de paz é uma oportunidade para se preparar para a próxima guerra. As noites são inquietas, repletas de antecipação pela próxima campanha. Nos momentos de descanso, você se reúne com seus camaradas de armas, nas barracas destinadas aos guerreiros. Ali, compartilham histórias de vitórias gloriosas e derrotas amargas. Vocês falam sobre os ferimentos que carregam, tanto físicos quanto emocionais, e encontram conforto na camaradagem forjada pelo fogo da batalha. Esses momentos de conexão são preciosos, pois oferecem um breve alívio da constante tensão da vida guerreira. A lealdade é um pilar fundamental da existência de um guerreiro asteca. Você jurou fidelidade não apenas ao seu imperador e aos deuses, mas também aos seus companheiros de armas. Essa lealdade é testada constantemente, seja no calor da batalha ou nas intrigas políticas da corte. Você aprende rapidamente que a confiança em seus irmãos de armas pode ser a diferença entre a vida e a morte. O sacrifício é uma realidade diária para um guerreiro asteca. Você sacrifica seu conforto, sua segurança e muitas vezes sua própria vida pelo bem do Império. Cada vitória em batalha é celebrada, mas você sabe que o preço é alto. Amigos caem ao seu lado, e você carrega o peso de suas memórias. A cada prisioneiro que você captura, você está ciente de que está selando o destino de outro ser humano, condenando-o ao altar de sacrifício. Apesar dos perigos constantes e das dificuldades, há um profundo senso de orgulho em ser um guerreiro asteca. Você sabe que serve a um propósito maior, que é parte de uma classe de elite na sociedade. Nas ruas de Tenochtitlan, as pessoas se afastam para dar passagem, misturando respeito e temor em seus olhares. Você carrega o legado de seus ancestrais, consciente de que suas ações moldam o destino do Império. Cada conquista, cada batalha vencida, adiciona uma nova camada de respeito ao seu nome. Você ascende na hierarquia militar, ganhando privilégios e responsabilidades adicionais.
Com o tempo, você pode se tornar um líder, comandando seus próprios esquadrões em batalha. Essa ascensão traz consigo não apenas honra, mas também um peso ainda maior sobre seus ombros. A vida de um guerreiro asteca é uma dança constante entre glória e perigo. Você vive cada dia como se fosse o último, pois sabe que pode ser chamado para o sacrifício a qualquer momento. Essa consciência da mortalidade aguça seus sentidos e intensifica cada experiência. Você aprecia a beleza de Tenochtitlan com olhos que já viram a devastação da guerra. Cada alimentação, cada festival, cada momento de paz é saboreado com uma intensidade única. Ao caminhar pelas ruas da capital, você reflete sobre o paradoxo de sua existência. Você é tanto protetor quanto conquistador, tanto herói quanto algoz. A sociedade asteca depende de guerreiros como você para sua sobrevivência e expansão, mas também os teme pelo poder que detém. Você carrega essa dualidade em seu coração, consciente do impacto de cada uma de suas ações. À medida que o sol se põe sobre Tenochtitlan, tingindo o céu de vermelho, você se prepara para mais uma noite de vigília. O peso de sua armadura é um lembrete constante de seu dever e de seu destino. Amanhã pode trazer uma nova batalha, um novo desafio, ou até mesmo seu próprio sacrifício, mas você enfrenta esse futuro incerto com a coragem e a determinação que definem um verdadeiro guerreiro asteca. Ser um guerreiro no Império Azteca é viver no fio da navalha, entre a glória e a destruição. É uma vida de extremos, onde cada momento é vivido com intensidade. Cada vitória é celebrada como se fosse a última, e cada derrota carrega o peso de consequências potencialmente fatais. Você é o escudo do Império, a lâmina que expande suas fronteiras, e o coração que pulsa com a força de uma civilização inteira. Esta é a sua vida, a vida de um guerreiro asteca, uma existência marcada pela honra, pelo perigo e pelo eterno chamado do dever. Agora imagine-se transportado para as vastas terras maias, muito além das fronteiras do Império Azteca. Tecún Umán, um líder valoroso e guerreiro maia, é uma figura que brilha na história, tanto pela bravura quanto pela trágica luta contra os conquistadores espanhóis. Enquanto o Império Azteca florescia no centro do México, os maias, com suas próprias cidades e uma rica cultura, viviam no sul da Mesoamérica. Tecún Umán era um homem de grande estatura e coragem, o tipo de líder que sua tribo esperava durante tempos de necessidade. Nascido em uma época de crescente tensão entre os maias e os colonizadores, Tecún Umán teve sua juventude marcada por treinamentos rigorosos e batalhas contra invasores. Desde cedo, ele demonstrou uma aptidão natural para a liderança e uma determinação feroz em proteger seu povo. As histórias de sua infância falam de um jovem que, mesmo antes de empunhar sua primeira arma, já mostrava sinais de um futuro líder extraordinário. À medida que crescia, Tecún Umán era moldado pelas tradições da cultura maia, menos uma sociedade profundamente enraizada na espiritualidade, nas crenças religiosas e na devoção aos deuses. A religião desempenhava um papel central em sua vida, e suas escolhas sempre refletiam uma intenção de proteger sua comunidade e manter sua cultura viva. Os rituais sagrados, as cerimônias elaboradas e as profecias dos sacerdotes maias eram parte integrante de seu cotidiano, forjando um caráter forte e uma conexão profunda com sua herança ancestral. Conforme Tecún Umán amadurecia sua reputação como guerreiro habilidoso e estrategista astuto se espalhava por toda a região maia, sua ascensão ao poder não foi apenas resultado de sua linhagem nobre, mas também de seus feitos em batalha e sua capacidade de unir as diferentes facções de seu povo. Ele se tornou o líder supremo de sua cidade, uma figura de grande autoridade, que sabia que o futuro de seu povo dependia de suas decisões e ações. Como líder, Tecún Umán enfrentou desafios que poucos de seus antecessores haviam experimentado. A ameaça dos conquistadores espanhóis não era apenas uma questão de território, mas uma ameaça existencial para toda a cultura maia. Ele compreendeu rapidamente que os invasores vinham não só com suas armas, mas também com a intenção de destruir as crenças religiosas e a forma de vida maia. Sua missão tornou-se clara: garantir que os maias resistissem a qualquer custo. Os anos que se seguiram foram de preparação intensa. Tecún Umán fortaleceu as defesas de sua cidade,
treinou sem parar seus guerreiros e buscou alianças com outras cidades-estados maias. Ele sabia que a união era fundamental para enfrentar o inimigo comum. Suas habilidades diplomáticas foram tão importantes quanto sua perícia militar, pois ele conseguiu convencer líderes rivais a deixarem de lado antigas disputas em prol da sobrevivência de todos. A chegada dos espanhóis às terras maias foi um momento de virada na história de Tecumumã e de seu povo. Os relatos da época falam de um líder que, diante da ameaça iminente, manteve-se firme e inspirou coragem em seus seguidores. Ele organizou a resistência com uma mistura de táticas tradicionais maias e estratégias inovadoras, adaptando-se às novas armas e técnicas de guerra trazidas pelos europeus. Tecumumã ficou famoso por sua coragem inabalável. Quando os espanhóis chegaram às suas terras, ele se preparou para o enfrentamento com uma determinação que impressionou até mesmo seus inimigos. O choque entre duas culturas tão distintas foi inevitável e brutal. Os maias, com sua rica tradição militar, estavam preparados para lutar, mas enfrentavam um adversário com tecnologia e táticas desconhecidas. As batalhas que se seguiram foram épicas, com Tecumumã liderando seus guerreiros na linha de frente. Sua presença no campo de batalha era eletrizante, inspirando seus homens a feitos de bravura que se tornariam lendários. Ele utilizava sua vasta experiência de batalha para compensar a desvantagem tecnológica, empregando o conhecimento do terreno e táticas de guerrilha para surpreender e confundir os espanhóis. No entanto, a estratégia de Cortés era muito mais que uma simples invasão militar. O comandante espanhol combinava força bruta com manipulação política, explorando as divisões entre as cidades-estados maias e oferecendo alianças traiçoeiras. Tecumumã se viu não apenas lutando contra um exército invasor, mas também contra a desintegração da unidade maia que ele tanto se esforçara para construir. O encontro entre Tecumumã e o comandante espanhol Hernán Cortés foi dramático e decisivo. As crônicas da época descrevem um confronto quase mítico entre dois líderes de mundos completamente diferentes. Tecumumã, montado em seu cavalo, símbolo de sua adaptação às novas realidades trazidas pelos invasores, enfrentou Cortés em um campo de batalha que se tornaria o palco de seu último ato de bravura. A batalha, embora feroz, acabou por ser uma tragédia para os maias. Tecumumã, com sua força, bravura e coragem, lutou como nunca antes. Seus golpes eram precisos, sua estratégia brilhante, mas a superioridade tecnológica dos espanhóis provou ser uma vantagem insuperável. Mesmo assim, ele continuou lutando, sabendo que cada momento de resistência era crucial para a sobrevivência de seu povo e de sua cultura. No auge do combate, Tecumumã e Cortés se encontraram face a face. Foi um momento de tensão extrema, com o destino de duas civilizações pendendo na balança. Tecumumã, reconhecendo a importância simbólica deste confronto, atacou com toda sua força e habilidade. Por um breve momento, pareceu que ele poderia mudar o curso da história. Mas o destino tinha outros planos. Apesar de sua bravura incomparável, Tecumumã não conseguiu evitar que sua cidade fosse tomada. Ele foi derrotado, e em um último ato de honra que ecoaria através dos séculos, sacrificou-se para proteger seu povo. Sua morte no campo de batalha não foi apenas o fim de um grande guerreiro, mas simbolizou o crepúsculo de uma era para a civilização maia. Com sua morte, Tecumumã se tornou mais do que um homem. Menos ele se transformou em uma lenda. Seu sacrifício representou a resistência de uma civilização que não queria ser subjugada. Um símbolo de coragem e determinação face a uma força aparentemente invencível. As histórias de sua bravura foram passadas de geração em geração, mantendo viva a memória de um líder que deu tudo pelo seu povo. Tecumumã é lembrado como o último grande guerreiro maia, alguém que resistiu até o fim, apesar de saber que a batalha estava perdida. Sua história se tornou um símbolo de resistência e orgulho cultural, não apenas para os descendentes dos maias, mas para todos os povos indígenas da América Latina que enfrentaram a colonização europeia. Hoje, séculos após sua morte, o legado de Tecumumã continua vivo. Ele é reconhecido como um herói nacional na Guatemala. Seu nome adorna ruas, escolas e monumentos. Mais do que isso, sua história serve como um lembrete poderoso da riqueza e complexidade das civilizações pré-colombianas e da coragem daqueles que lutaram para preservá-las. A vida e a morte de Tecumumã nos ensinam sobre a importância da identidade cultural
da resistência contra a opressão e do sacrifício pelo bem maior. Sua história nos lembra que mesmo diante das adversidades mais extremas, a coragem e a determinação podem deixar um legado duradouro. Tecum Uma, o valente guerreiro maia, continua a inspirar gerações. Um farol de esperança e resistência que brilha através dos séculos. Agora mudamos para o centro do Império Azteca, onde a riqueza e o luxo eram símbolos de poder, mas também de tragédia. Em Tenochtitlan, os aztecas eram conhecidos pela sua habilidade em construir pirâmides magníficas, palácios deslumbrantes e por acumular vastas riquezas, que eram o coração da sua economia. Mas, como tantas grandes civilizações da história, as riquezas dos aztecas se tornaram tanto uma bênção quanto uma maldição. A cidade de Tenochtitlan, erguida no meio do lago Texcoco, era um testemunho vivo do poder e da engenhosidade azteca. Suas ruas eram cortadas por canais, lembrando uma Veneza do Novo Mundo, e seus mercados fervilhavam com mercadorias exóticas de todos os cantos do império. O centro da cidade, o Templo Maia, se erguia majestosamente, suas escadarias duplas subindo em direção ao céu, cobertas de ouro e decoradas com esculturas intrincadas. Os aztecas não apenas acumulavam riquezas materiais, mas também cultivavam um vasto conhecimento em astronomia, matemática e medicina. Seus códices elaboradamente ilustrados continham séculos de sabedoria e história. Entretanto, toda essa grandeza estava prestes a enfrentar seu maior desafio. Após a conquista, um dos maiores mistérios que envolvem o Império Azteca é o destino das riquezas. Os relatos das histórias de ouro, prata e pedras preciosas foram amplamente exagerados por aqueles que vinham saquear. Quando os conquistadores espanhóis chegaram, ouviram histórias sobre a vasta riqueza que Tenochtitlan escondia, e logo a cobiça os impeliu a atacar. As notícias sobre o esplendor de Tenochtitlan se espalharam rapidamente pela Europa, alimentando a imaginação de aventureiros e a ganância de monarcas. Relatos de ruas pavimentadas com ouro e palácios cravejados de joias circulavam nos portos espanhóis, atraindo uma onda de conquistadores sedentos por riquezas. Hernán Cortés, líder da expedição espanhola, ficou maravilhado ao ver Tenochtitlan pela primeira vez. Em suas cartas ao rei Carlos V da Espanha, ele descreveu a cidade como um lugar de beleza inigualável, com mercados maiores que qualquer um na Europa e tesouros além da imaginação. Essas descrições, embora parcialmente exageradas, não estavam longe da realidade da opulência azteca. A história de como os espanhóis conseguiram entrar na cidade de Tenochtitlan e saquear suas riquezas é cheia de mistérios e contradições. Os relatos falam de uma cidade dourada, mas o que realmente aconteceu com os tesouros aztecas? Muitos acreditam que uma parte considerável da riqueza foi escondida antes da chegada dos espanhóis, e que os governantes aztecas tentaram salvar o que puderam. No entanto, após a conquista, muito dessa riqueza desapareceu misteriosamente. O cerco de Tenochtitlan, que durou meses, foi um dos episódios mais dramáticos da conquista. Os espanhóis, aliados a tribos rivais dos aztecas, bloquearam as entradas da cidade, cortando o suprimento de alimentos e água fresca. Dentro da cidade sitiada, o imperador Montezuma II e seus conselheiros debatiam freneticamente sobre como proteger não apenas seu povo, mas também o vasto tesouro acumulado ao longo de gerações. Há relatos de que, nas semanas que antecederam a queda final de Tenochtitlan, caravanas secretas deixaram a cidade sob o manto da noite, carregando cargas preciosas para destinos desconhecidos. Alguns historiadores especulam que essas caravanas podem ter levado grande parte do tesouro azteca para esconderijos nas montanhas ou em cidades aliadas distantes. Quando os espanhóis finalmente invadiram a cidade, em agosto de 1521, encontraram muito menos riqueza do que esperavam. O saque que se seguiu foi brutal e sistemático, mas os conquistadores ficaram frustrados ao descobrir que muitos dos tesouros mais valiosos haviam desaparecido. Vários exploradores espanhóis, movidos pela ganância, tentaram localizar e recolher o ouro e outros tesouros escondidos, mas a localização exata desses tesouros nunca foi confirmada. Durante muito tempo, muitos acreditaram que o tesouro azteca ainda poderia ser encontrado, e algumas expedições até hoje buscam esses vestígios. No entanto, o verdadeiro destino das riquezas aztecas permanece um mistério. As lendas sobre o tesouro perdido dos aztecas alimentaram a imaginação de gerações de caçadores de tesouros. Histórias de lagos secretos nas montanhas,
onde toneladas de ouro teriam sido afundadas, ou de cavernas escondidas repletas de artefatos preciosos, continuam a circular até os dias de hoje. Uma das teorias mais intrigantes sugere que o último imperador asteca, Cuauhtémoc, ordenou que o tesouro fosse escondido em um local conhecido apenas por um seleto grupo de sacerdotes e guerreiros. Segundo essa lenda, Cuauhtémoc levou o segredo para o túmulo, resistindo até mesmo à tortura imposta pelos espanhóis. Outra hipótese propõe que grande parte do tesouro asteca foi gradualmente dispersa durante os anos de conflito que precederam a queda de Tenochtitlan. Tributos e presentes diplomáticos enviados a aliados distantes, bem como pagamentos a mercenários e fornecedores de armas, podem ter dissipado uma parcela significativa da riqueza antes mesmo da chegada dos espanhóis. Arqueólogos e historiadores modernos têm uma visão mais nuançada sobre o destino das riquezas astecas. Muitos argumentam que, embora certamente houvesse uma quantidade considerável de ouro e joias, a verdadeira riqueza do império residia em sua organização social, seu sistema de tributação e sua rede de comércio. Esses aspectos, mais do que tesouros físicos, eram o que sustentava a economia asteca. A busca pelo tesouro perdido dos astecas não se limita apenas a artefatos de ouro e prata. Códices, manuscritos pictóricos que continham vasto conhecimento sobre história, religião e ciência asteca são considerados igualmente valiosos. A maioria desses códices foi destruída durante a conquista, e os poucos que sobreviveram são tratados como tesouros inestimáveis por museus e instituições ao redor do mundo. A perda das riquezas astecas simboliza a perda de uma cultura inteira, a destruição de um império cujas realizações em arquitetura, astronomia e arte se perderam entre os destroços. Embora as relíquias e tesouros tenham sido saqueadas, os maiores tesouros dos astecas, seus conhecimentos e tradições, desapareceram na história, com poucos vestígios permanecendo até hoje. O legado do Império Azteca, no entanto, vai muito além de ouro e joias. Sua influência pode ser sentida na cultura, na culinária e nas tradições do México moderno. A língua nahuatl, falada pelos astecas, sobrevive em milhares de palavras incorporadas ao espanhol mexicano e em nomes de lugares por todo o país. A busca pelo tesouro perdido dos astecas continua a fascinar historiadores, arqueólogos e aventureiros. Cada nova descoberta, cada fragmento de cerâmica ou pedaço de ouro encontrado nas escavações em Cidade do México reaviva a esperança de que um dia o mistério possa ser desvendado. Enquanto isso, o verdadeiro tesouro dos astecas, sua história, sua cultura e seu legado, permanece vivo na memória coletiva do povo mexicano. As pirâmides que ainda se erguem, as tradições que persistem e os conhecimentos que foram preservados são testemunhos da grandeza de uma civilização que, mesmo após séculos, continua a nos maravilhar e intrigar. O mistério das riquezas perdidas dos astecas é mais do que uma simples busca por ouro e joias. É uma jornada através da história, um lembrete das complexidades do encontro entre culturas e um símbolo da resiliência de um povo cuja herança continua a enriquecer o mundo muito tempo. Após o desaparecimento de seus tesouros materiais, agora vamos olhar para o outro lado da sociedade asteca. A vida dos guerreiros mais exaltados. Se a vida dos camponeses e trabalhadores era repleta de dificuldades, a vida dos guerreiros da elite era completamente diferente, mas também cheia de exigências. A classe dos guerreiros era mais prestigiada, ocupando uma posição de destaque no império, e isso trazia consigo tanto privilégios quanto responsabilidades. No topo da hierarquia social asteca, os guerreiros de elite desfrutavam de um status invejável, mas suas vidas estavam longe de ser fáceis. Esses homens, treinados desde a juventude para se tornarem máquinas de guerra, carregavam o peso das expectativas de todo o império em seus ombros. Sua existência era uma mistura paradoxal de luxo e perigo, de honra e medo constante. A vida cotidiana desses guerreiros era marcada por um contraste gritante com a dos camponeses e artesãos. Enquanto a maioria da população lutava diariamente pela sobrevivência, os guerreiros de elite residiam em bairros exclusivos de Tenochtitlan, a majestosa capital do Império Azteca. Suas casas eram espaçosas e bem decoradas, refletindo o prestígio de seus ocupantes. Os melhores alimentos, as roupas mais finas e os adornos mais elaborados estavam à disposição desses homens escolhidos.
No entanto, esse luxo relativo vinha com um preço alto. A pressão para manter seu status e honra era implacável e constante. Os guerreiros de elite não podiam se dar ao luxo de relaxar ou baixar a guarda, pois sua posição na sociedade dependia inteiramente de seu desempenho no campo de batalha e de sua lealdade ao imperador. O treinamento era uma parte integral e incessante da vida desses guerreiros. Desde o amanhecer até o anoitecer, eles se dedicavam a aperfeiçoar suas habilidades de combate. O manejo de armas como a macuauicho, uma espada de madeira com lâminas de obsidiana, era praticado até a exaustão. A resistência física era testada em longas corridas e exercícios extenuantes. A estratégia e a tática eram estudadas e debatidas incansavelmente. Além do treinamento físico, os guerreiros de elite participavam de inúmeros rituais e cerimônias. Essas práticas religiosas eram fundamentais para a cultura asteca e desempenhavam um papel crucial na vida dos guerreiros. Eles acreditavam que seu sucesso na guerra dependia não apenas de suas habilidades, mas também do favor dos deuses. Assim, sacrifícios, orações e rituais elaborados faziam parte de sua rotina diária. Entre os guerreiros de elite, havia uma hierarquia própria, com os guerreiros jaguar e os guerreiros águia ocupando o topo. Esses títulos não eram meramente honoríficos. Eles carregavam consigo responsabilidades enormes e expectativas ainda maiores. Ser escolhido para uma dessas posições era considerado o auge da carreira de um guerreiro asteca, um reconhecimento de sua bravura, habilidade e devoção ao império. A principal missão desses guerreiros de elite era capturar prisioneiros para os sacrifícios aos deuses. Essa tarefa, embora possa parecer brutal aos olhos modernos, era considerada sagrada e essencial para a manutenção da ordem cósmica na visão asteca. Os guerreiros jaguar e águia eram treinados especificamente para capturar inimigos vivos, uma tarefa muito mais difícil e perigosa do que simplesmente matá-los no campo de guerra. O prestígio de ser um guerreiro jaguar ou águia vinha acompanhado de um fardo pesado. Esses homens eram os guardiões da fronteira do império, responsáveis não apenas por defendê-lo contra invasões, mas também por expandir seu território. Cada campanha militar era uma oportunidade de glória, mas também um risco mortal. O fracasso não era uma opção. A derrota no campo de batalha significava não apenas vergonha pessoal, mas muitas vezes a própria morte. Os guerreiros de elite astecas estavam entre os membros mais bem tratados da sociedade. Eles recebiam as melhores rações de comida, tinham acesso a cuidados médicos superiores e gozavam de privilégios sociais significativos. No entanto, essa vida de relativo conforto era constantemente ameaçada pela natureza de seu trabalho. Cada vitória, cada conquista, era apenas um degrau para o próximo desafio, e o preço do fracasso era imperdoável. A pressão psicológica sobre esses homens era imensa. Eles viviam com a consciência constante de que sua posição, seu prestígio e até mesmo suas vidas dependiam de seu sucesso contínuo. O medo de falhar, de decepcionar seus líderes e seus deuses, era uma companhia constante. Essa tensão era aliviada apenas parcialmente pelas celebrações e cerimônias que seguiam as vitórias. Momentos de glória que serviam como lembretes do que estava em jogo. A vida da elite guerreira asteca era, portanto, uma existência paradoxal. Por um lado, eles desfrutavam de privilégios e honras que a maioria da população só podia sonhar. Por outro, viviam sob uma pressão constante e enfrentavam perigos que poucos podiam imaginar. Sua vida era uma dança constante entre o luxo e o perigo, a honra e o medo. Os guerreiros astecas estavam no topo da hierarquia social, mas sua vida nunca foi livre de desafios. Eles eram reverenciados pelo império, mas em sua essência, os guerreiros astecas eram sempre prontos para o próximo sacrifício, o próximo confronto e o próximo desafio. Sua existência era um testemunho da complexidade da sociedade asteca, onde o poder e o prestígio andavam de mãos dadas com o risco e a responsabilidade. Esta dualidade na vida dos guerreiros de elite refletia, de certa forma, a própria natureza da sociedade asteca, uma civilização que valorizava igualmente a guerra e a arte, o sacrifício e a celebração, a disciplina rigorosa e a exuberância ritual. Os guerreiros eram, em muitos aspectos, a personificação desses contrastes, vivendo vidas que eram simultaneamente privilegiadas e precárias. Ao final, a vida de um guerreiro de elite asteca
Era uma jornada de extremos. Eles experimentavam os mais altos picos de glória e os vales mais profundos do medo e da incerteza. Sua existência era uma constante busca por equilíbrio entre os privilégios de sua posição e as demandas implacáveis de sua função. Eram homens que viviam no fio da navalha, sempre conscientes de que cada dia poderia ser seu último, mas determinados a deixar sua marca na história de seu povo. Assim, os guerreiros de elite astecas não eram apenas soldados, mas símbolos vivos do poder, da ambição e da complexidade de uma das civilizações mais fascinantes que o mundo já viu. Sua história é um lembrete de que, mesmo no auge do poder e do prestígio, a vida humana é sempre um equilíbrio delicado entre a glória e o perigo, entre a honra e o medo. À medida que esta jornada pela história dos guerreiros astecas chega ao fim, somos convidados a refletir sobre as complexidades dessa civilização magnífica, onde cada vida estava intrinsecamente entrelaçada com deveres, sacrifícios e honra. Os guerreiros astecas, com suas existências marcadas por batalhas intensas e rituais espirituais profundos, eram verdadeiramente os pilares fundamentais daquela sociedade. No entanto, mesmo diante da grandeza de suas conquistas e da glória de seu império, havia uma constante luta pela sobrevivência, uma batalha incessante pela preservação de um mundo que, ao final, acabaria por sucumbir às forças externas que o cercavam. Imaginemos por um momento o peso imenso que recaía sobre os ombros de um guerreiro asteca. Viver com a consciência aguda de que, a qualquer instante, sua vida poderia ser oferecida aos deuses em sacrifício, ou que poderia ser convocado para uma guerra em terras distantes e desconhecidas. Essa era a realidade cotidiana de muitos. Uma existência permeada de incertezas e perigos constantes. É fascinante e ao mesmo tempo perturbador pensar em como as jornadas desses antigos guerreiros se entrelaçam com as nossas próprias, mesmo que em contraste com a sua realidade. Nossa vida moderna possa parecer repleta de confortos e garantias que eles jamais conheceram. Contudo, apesar das diferenças abismais entre nossos mundos, o que permanece como um elo imortal entre nós, eles é a própria história e o profundo respeito que nutrimos por suas complexas e ricas tradições. Embora separados por séculos, ainda podemos sentir os ecos de suas vidas reverberando através do tempo, nos lembrando da fragilidade da existência humana e da importância de honrar aqueles que vieram antes de nós. Ao nos despedirmos deste fascinante capítulo da história, somos tomados por uma sensação de tranquilidade mesclada com reverência. A vida dos guerreiros astecas, sem dúvida, foi repleta de lutas, desafios e rituais que, para nós, podem parecer incompreensíveis ou até mesmo brutais. No entanto, esses ecos do passado nos oferecem uma oportunidade única de reflexão sobre o verdadeiro preço da honra e a magnitude dos sacrifícios feitos por aqueles que pavimentaram o caminho da civilização antes de nós. É impossível não sentir uma profunda admiração pela coragem e dedicação desses homens e mulheres que viveram em um mundo tão diferente do nosso. Cada aspecto de suas vidas era permeado por um senso de dever e propósito que muitas vezes nos escapa em nossa sociedade contemporânea. Desde o nascimento até a morte, os astecas viviam com a certeza de que suas ações tinham consequências não apenas para si mesmos, mas para toda a comunidade e, mais ainda, para o equilíbrio cósmico que acreditavam sustentar o universo. Ao contemplarmos a grandeza e a queda do Império Azteca, somos lembrados da natureza cíclica da história e da fragilidade de todas as civilizações humanas. Por mais poderoso e vasto que fosse seu domínio, por mais elaborada que fosse sua cultura, no final, sucumbiram diante de forças que não puderam compreender ou controlar. Esta é uma lição que ressoa, através dos séculos, nos lembrando da importância da adaptação, da compreensão mútua e da capacidade de evoluir diante de novos desafios. É curioso pensar em como as jornadas desses antigos guerreiros se entrelaçam com as nossas próprias, mesmo que nossas realidades sejam tão drasticamente diferentes. Enquanto eles enfrentavam a possibilidade diária de serem sacrificados aos deuses ou enviados para batalhas distantes, nós lutamos com nossas próprias batalhas modernas, estresse, ansiedade, pressões sociais e profissionais. Embora os desafios sejam de natureza diferente, a essência da luta humana permanece a mesma: a busca por significado, propósito
e um lugar no mundo. Nossa vida moderna, com todos os seus confortos e garantias, pode parecer um paraíso comparado à existência árdua dos guerreiros astecas. No entanto, é importante reconhecer que cada era traz consigo seus próprios desafios e complexidades. Se por um lado, não enfrentamos mais a ameaça constante de sacrifício ou guerra, por outro, lidamos com questões existenciais e dilemas morais que talvez fossem inconcebíveis para nossos antepassados. O que permanece, transcendendo o tempo e as mudanças culturais, é a imortalidade da história e o respeito pelas tradições que moldaram nossa humanidade. Ao estudarmos e refletirmos sobre a vida dos guerreiros astecas, não estamos apenas olhando para um passado distante, mas também para um espelho que reflete aspectos de nossa própria natureza humana, nossa capacidade de criar, de destruir, de acreditar e de nos sacrificar por algo maior que nós mesmos. Neste momento de despedida deste capítulo da história, somos envolvidos por uma sensação de tranquilidade e gratidão. Tranquilidade por sabermos que as lutas intensas e os sacrifícios sangrentos ficaram no passado. E gratidão pela oportunidade de aprender com essas experiências, sem ter que vivê-las diretamente. A vida dos guerreiros astecas, com toda a sua intensidade e complexidade, nos serve como um lembrete poderoso da resiliência do espírito humano e da capacidade de encontrar significado mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Hoje, esses ecos do passado nos permitem refletir não apenas sobre o preço da honra e os sacrifícios feitos por aqueles que vieram antes de nós, mas também sobre nossa própria jornada e os valores que escolhemos honrar em nossas vidas. Cada geração enfrenta seus próprios desafios e faz seus próprios sacrifícios, contribuindo para o tecido contínuo da história humana. Como sempre, é reconfortante pensar que, embora a luta do passado tenha sido intensa e muitas vezes brutal, agora temos o privilégio de descansar e refletir em paz. Podemos olhar para trás com admiração e respeito, mas também com alívio, sabendo que nossa realidade, apesar de suas próprias complexidades, nos oferece oportunidades e liberdades que os guerreiros astecas só poderiam sonhar. Este momento de reflexão nos convida a agradecer pelas lições que a história nos ensina e pelas comodidades de nossa vida moderna, sem os medos constantes e as tensões extremas que os antigos guerreiros enfrentavam diariamente. Temos a oportunidade de direcionar nossa energia para o crescimento pessoal, para a construção de relacionamentos significativos e para a criação de um mundo melhor para gerações futuras. Agora, com a mente tranquila e o coração cheio de respeito pelos que vieram antes de nós, podemos nos permitir relaxar e deixar que a suavidade dessa história nos guie para um sono profundo e reparador. À medida que fechamos os olhos, podemos imaginar nos envolvidos pela paz da noite, deixando para trás os ecos distantes de um mundo há muito perdido, mas cujas lições continuam a ressoar em nossos corações. O descanso que merecemos está ao nosso alcance, enquanto a história continua a se desenrolar nas tranquilas páginas do tempo, que possamos adormecer com gratidão por nossa jornada, inspirados pela coragem dos guerreiros astecas e motivados a enfrentar nossos próprios desafios com a mesma determinação e honra que eles demonstraram. Que os sonhos desta noite sejam suaves e reconfortantes, preenchidos com a sabedoria dos antigos e a promessa de um novo amanhecer. Que acordemos renovados, prontos para escrever nosso próprio capítulo na grande narrativa da humanidade, sempre lembrando que, assim como os guerreiros astecas, nossas ações de hoje moldarão o mundo de amanhã. Boa noite e bons sonhos, queridos ouvintes. Que a paz dos antigos guerreiros, que agora descansam nos campos eternos da história, possa envolver seu sono e inspirar seus dias.